Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, madrugada aqui em Curitiba, de sexta para sábado, e a gente traz a coletiva do técnico Dorival Júnior e do Rodrigo, autor do gol da vitória do Brasil. Não foi um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Vamos às explicações. Primeiro, nós não podemos nos esquecer o que vinha acontecendo com a nossa equipe. Às vezes a gente se esquece rapidamente dos fatos, das coisas, mas apenas para que a gente relembre. Nós vínhamos de 4 resultados negativos dentro das eliminatórias. Nós enfrentamos uma equipe que foi batida apenas uma vez nessa competição, justamente para a seleção argentina, na Argentina, e pelo placar de 1-0. Um jogo muito complicado, uma equipe que fez uma boa Copa América, que foi desclassificada nas penalidades pela equipe campeã. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência da situação que nós estamos, da montagem de uma equipe, de uma nova equipe, do primeiro tempo que nós fizemos, buscamos o resultado, fizemos alterações no segundo tempo para mantermos aquilo que construímos na primeira etapa. Nós não fizemos nenhuma alteração para que a nossa equipe guardasse esse resultado. Ao contrário, nós ainda queríamos mais. A equipe adversária foi muito competente. Porém, nós não fomos, em momento nenhum, nós passamos assim dificuldades dentro da partida. Nós não fomos atacados, a não ser com a posse de bola que eles tiveram. Porém, nenhuma chance praticamente criada, à exceção do último lance da primeira etapa, onde houve ali um escorregão, e nós acabamos sendo surpreendidos com uma ótima saída do Alisson e neutralizando assim a única ação que eles tiveram. Eu acho que tudo é questão de tempo. Nós estamos num momento em que estamos reconstruindo uma equipe. Fizemos um primeiro tempo que, acredito eu, se estendido ali na frente, nós possamos ter uma outra concepção. E no dia de hoje, era muito importante que nós vencêssemos. Não importaria ou não importasse a forma como foi, a forma como aconteceu. Parabéns ao torcedor que nos recepcionou e nós procuramos fazer o nosso melhor dentro de campo. Marco López Castillo, de Diario El Universo y Radio de Blue, Ecuador. Rodrigo, parabéns pela participação, parabéns pelo gol, pelo triunfo. Qual é o seu análise da seleção equatoriana de futebol e qual vai ser essa partida que eles tiveram defensivamente, a seleção equatoriana? Bom, obrigado. Bom, total respeito pela seleção do Equador. Acho que eles fizeram um grande jogo hoje dentro do possível. Acho que no primeiro tempo a gente dominou, fomos melhores do que eles. No segundo a gente deixou um pouco a desejar, eles estavam gostando um pouco mais do jogo. Mas assim como o professor falou, eles não eram tão perigosos assim, eles tinham posse de bola mais lá atrás, entre os zagueiros, então, querendo ou não, estava um pouco controlado nossa marcação, mas sim, é uma equipe muito boa, que a gente tem total respeito, que nos colocou em muita dificuldade hoje, mas feliz pelo meu gol, de ter sido feliz ali no lance, e a vitória está aqui com a nossa equipe. Dorival, Rodrigo, boa noite. Felipe Brizola, da TV Globo Sport TV. Dorival, você ontem na coletiva foi bastante franco e meio que já tinha antecipado o que aconteceria aqui hoje. Que o Brasil precisava vencer antes do resultado, que ia ser um jogo difícil, que o Equador é uma equipe que marcava bem, e de fato a gente observou isso. Da parte dos ajustes ofensivos, das movimentações que vocês gostariam que acontecesse, o Bruno Guimarães explicou na coletiva antes da sua coletiva, o que você acha que pode ainda melhorar esse ajuste ofensivo para o Brasil talvez ter mais volume, né? Porque às vezes acho que o torcedor também, apesar da gente entender que o jogo vai ser sempre equilibrado contra um adversário desse nível, pelos jogadores que o Brasil tem, pelo Rodrigo, pelo Vini, pelo ataque, que ajuste ofensivo que ainda está ali para acontecer, para que o Brasil seja mais dominante? Bom, nós tínhamos a intenção de trabalharmos com um homem um pouco mais fixo, né? E infelizmente com a lesão do Pedro nós mudamos de ideia, voltamos a ter uma formação que nós jogamos com a seleção inglesa e a seleção espanhola.
não tendo ali um homem de referência. Isso, para mim, dificulta um pouco. Dificulta, eu reconheço. É natural que nós temos ali jogadores de muito bom nível, altíssimo nível, jogadores que são decisivos e muito importantes. Porém, hoje nós tivemos assim, nós atacamos bastante a última linha adversária, principalmente na primeira etapa. Nós fizemos movimentos combinados entre meias, pontas e laterais dos dois lados. Nós tivemos uma boa aproximação. Tentamos algumas jogadas por dentro. O Rodrigo estava tendo um espaço interessante logo atrás da segunda linha de marcação deles, ou seja, entre os volantes. Então, ele se projetava para cima dos zagueiros e saía muito bem, de uma maneira inteligente, para jogar entre essas linhas, dificultando muito a marcação. Faltou, naturalmente, um detalhe ou outro, acreditar um pouquinho mais nessas aproximações, nessas trocas de passe e as infiltrações finais. Isso ainda demanda um pouquinho de tempo, de trabalho. É moroso até que se busque essa condição, mas eu acho que nós estamos no caminho, a equipe vem evoluindo, a equipe vem melhorando, nós temos que ter um pouco de paciência, ajustes não acontecem do dia para a noite, os jogadores estão no início, ou melhor, no reinício de temporada, todos eles vieram de uma Copa América muito, muito disputada, é natural que não sustentem a totalidade dos 90 minutos, mas eu acredito muito que nós estamos buscando um caminho, a passos que estão melhorando a cada momento. Para nós é visível, porém, nem sempre agrada de uma forma total. Eu entendo dessa maneira também e gostaria de ver, nos 90 minutos, que pudéssemos manter o mesmo rendimento apresentado na primeira etapa. Ainda chegaremos a uma condição como essa. Boa noite, Dorival. Boa noite, Rodrigo. Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha. Minha pergunta é ao Rodrigo. Até para entender como funciona a cabeça de vocês, né? Rodrigo, Vini Júnior, Luiz Henrique, Endrick, é uma meninada. Hoje o Estevão entrando. Vocês são muito jovens, embora vocês já tenham tido experiência, você no caso, né, de Copa do Mundo, de Copa América, de eliminatórias. São jovens, são meninos. O peso, a responsabilidade, como é que vocês conversam entre vocês sobre como driblar essa dificuldade de uma pressão em vocês? E vocês contam ainda, esperam com o Neymar, você conversa com o Neymar, é ele que pode agregar essa experiência que, de repente, falta? Bom, eu lembro que o professor Dorival, na primeira reunião que ele fez com a gente, lá na Inglaterra ainda, ele deixou muito claro que a gente tinha que dividir as responsabilidades, né? Acho que durante muito tempo na seleção a responsabilidade ficou só no Neymar, e com certeza a gente conta muito com ele, sempre conversa com ele. A gente sabe, todo mundo sabe, é o nosso melhor jogador, é o cara que vai ser decisivo para a gente. Então a gente está esperando ele se recuperar, ele tem um lugar garantido no grupo, todo mundo sabe disso, e é torcer para ele voltar bem e nos ajudar. Mas como o professor falou, que a gente tinha que dividir as responsabilidades, e acho que a gente está tentando fazer isso, independente da idade. Eu sei que eu sou muito novo, tenho 23 anos já só, mas acabo sendo um dos mais experientes do grupo. Igual você vê o Estevão com 17, o Hendrick com 18. Então, são meninos muito jovens, assim, que eu, querendo ou não, mesmo com pouca idade, posso passar um pouco dessa experiência para eles, e ainda tem jogadores mais velhos também que passam um pouco dessa experiência para mim. Então, acho que resumindo nisso, é o que o professor falou, de dividir as responsabilidades, cada um sabe o seu papel, cada um tem que chamar para si, e esse é o caminho. Acho que quando a gente conseguir realmente, todo mundo estiver bem, todo mundo chamar a responsabilidade, a gente vai conseguir grandes coisas. Dorival, boa noite. Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan. Durante a Copa América, muito foi falado sobre a questão dos gramados e até mesmo as dimensões do campo, e que isso teria prejudicado o futebol de alguns jogadores, como, por exemplo, do Vini Júnior. Hoje, em determinado momento do jogo, o Equador teve maior posse de bola e até proporcionou espaços para que o Vini pudesse atacar. Mesmo assim, ele não conseguiu repetir as atuações que ele tem no Real Madrid. Existe alguma explicação para isso? Eu queria saber se você, como treinador da seleção brasileira, imagina que essas atuações abaixo do que ele tem no clube podem prejudicar ele na disputa do Bola de Ouro. Bom, primeiro como nós queremos ver
na condição de um atleta que ele produza a todo momento, em todo instante, da mesma forma que ele o faz dentro do seu clube. Nós temos sempre ciclos dentro dos próprios clubes. Nós temos momentos em que Rodrigo vai ser um destaque ao longo de um mês, de 2 meses. Daqui a pouco Vini também entra nessa mesma condição. Nós estamos no início de temporada, nós não podemos nos esquecer disso, principalmente a esses jogadores. Nós não tivemos assim um volume físico também da própria equipe equatoriana ao longo dos 90 minutos. Eles se defenderam muito bem na primeira etapa, mas poucos saíram lá de trás. Tinha uma reserva muito maior para o segundo tempo. Era um fator. Nós tentamos recompor a nossa equipe fisicamente para que pudéssemos igualar nesse sentido. É um processo de mudanças que nós temos que respeitar etapas e processos. Nós temos que aprender que esses processos, às vezes, são um pouquinho morosos e demandam tempo, paciência, que nós não temos no nosso país, mas demandam tempo, paciência e que as coisas aconteçam no momento certo. Eu não tenho dúvidas, e volto a afirmar ao torcedor brasileiro, tenha um pouquinho de calma, vamos recuperar primeiro a confiança da seleção brasileira. Nós temos jogadores de muito bom nível, de altíssimo nível, que jogam nos maiores clubes do futebol europeu, assim como também do futebol brasileiro. E esses jogadores, daqui a 2 anos, eu não tenho receio em afirmar que nós teremos aí uma seleção muito equilibrada, agressiva, como todo torcedor quer, jogando de uma maneira regular e com certeza transmitindo uma confiança ainda maior do que nesse momento. Nós estamos num processo de recuperação e precisamos ter muita calma e consciência daquilo que estamos passando nesse instante. Boa noite, Dorival. Boa noite, Rodrigo. Yuri Duque, do BTB Esportes. Minha pergunta vai ao Rodrigo. Rodrigo, hoje você atinge a sua marca de 7 gols pela seleção brasileira, entre amistosos e também eliminatórias. Gostaria de saber de você, atuando numa posição hoje que talvez não é que você iniciou a sua carreira, né, até flutuando ali como talvez um falso 9, vamos colocar assim, até muito pela ausência do Pedro. Muda até um pouco essa formação, esse estilo de jogar. O que eu queria saber de você, atingindo essa marca de 7 gols, se a gente já pode dizer que você se acostumou a se tornar um artilheiro pela seleção brasileira, de estar ali jogando naquela posição que geralmente não é a que você iniciou a sua carreira. Gostaria de saber como é que está essa adaptação e se você já se torna 100% ali no local onde você está atuando pela seleção. Obrigado. Bom, como você falou, não é uma posição que eu comecei minha carreira. Desde a base também sempre joguei mais pelos lados. Então é sempre uma novidade para mim ali. Então depende muito também de como o adversário vem. Hoje eles tinham 3 zagueiros que acabava que eles ficavam. Então o professor foi muito feliz me dando a instrução de que o zagueiro do centro não ia sair na caça. Então eu recebendo a bola ali eu podia girar e foi da forma que saiu o meu gol. Então, eu acho que eu tô me acostumando ainda, né? Não, fico feliz sempre de marcar com essa camiseta, é sempre um orgulho, sempre uma honra para mim. Mas acho que está muito pouco ainda, quero fazer muito mais, eu sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar. Então, estou no começo e espero que com a ajuda dos meus companheiros eu possa fazer muito mais gols. Boa noite, Dorival. Felipe Ruiz, do Grupo Globo aqui. Seus times sempre foram acostumados a jogar com bola, com posse. São Paulo era assim, Flamengo, Ceará, você sempre pregou isso na sua fala. Em cima disso, queria que você falasse um pouquinho do meio de campo da seleção, esse tripé, se você gostou da atuação do André hoje, se projetando o futuro. É algo que você imagina que você está encontrando, essa saída de bola com passe vertical? E se você pretende convocar um zagueiro para a posição do Militão? Obrigado. Eu sempre procurei fazer isso e desde o meu primeiro clube, Figueirense, eu sempre valorizei muito, porque eu acredito muito no jogo, você tentando envolver seu adversário com a posse de bola. Eu sempre procurei isso. É uma condição que eu mantive em todas as equipes que eu trabalhei. Acredito que eu tenhamos encontrado resultado na grande maioria delas. Para mim é um fator fundamental. Eu acho que o primeiro tempo nós tivemos boa parte do tempo com a bola nos pés.
nós rodamos bola, nós jogando de uma maneira inteligente, tentando criar. Naturalmente ainda faltam detalhes importantes. Nós tivemos aí, dessa vez agora, dois trabalhos apenas, para que pudéssemos estar em campo novamente. Teremos mais 2 trabalhos, até porque amanhã só trabalharão aqueles que não atuarão. No dia seguinte, nós ainda temos que ter cuidado, porque estaremos aí a menos de 48 horas, né, do final da partida de hoje. Então, é muito mais recuperação do que propriamente você buscar correções. E são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Como hoje, alguns detalhes importantes que nós apontamos desde da pré-eleição inicial ou desde aquilo que passamos nos 2 dias de treinamentos, que fizeram uma diferença considerável, nos dando, inclusive, possibilidades de gols. Eu acho que tudo está acontecendo. Com calma, nós atingiremos aquilo que nós gostaríamos, que já tivéssemos esse momento, que já vivêssemos esse momento nesse instante. Mas a gente entende que tudo é um processo, eu vou voltar a falar sempre disso, porque, para mim, o futebol não muda. Mudam-se as camisas, os clubes, as cores, mas o processo é sempre o mesmo. Ele tem que se repetir a todo instante para que você alcance resultados. Nós estamos pensando na situação de mais uma convocação e amanhã, com certeza, teremos uma posição. Aí as explicações de Dorival Júnior e do Rodrigo. Gostei dessa resposta do Rodrigo sobre Neymar. Esse aí tem lugar garantido na seleção. Ou você não concorda? Deixe aí o seu comentário, o seu nome e o nome da sua cidade. Te prometo no próximo vídeo mandar aqueles abraços. E também se inscreva, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho. E eu peço também para que espalhe, me ajuda aí. Vamos crescer, crescer e crescer muito mais ainda. Tá bom? Fiquem com Deus. De Curitiba, Wellington Campos.